Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais esta aula de Excel. E hoje Excel avançado, tabela dinâmica. Agora você vai sair do zero com tabela dinâmica. Então vamos à nossa aula de hoje. Então no site professoreugênio.com, você vê aqui atrás, você tem acesso a todas essas lições, PDF, tá bom? E videoaulas também, e tira dúvidas com o professor, tá? Bom, vamos baixar a nossa primeira planilha, Vendas Carros, que já está aberto aqui, ó. Vendas Carros já está aberto aqui. E já nessa planilha aqui nós temos uma atividade para ser feita, que é usar a função, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Pronto, aqui nessa célula, vamos utilizar a função texto para preencher o nome do mês de acordo com a data que nós temos aqui na célula, tá bom? Vamos clicar aqui nessa célula e usar a função texto. A função texto tem uma lição lá do professor sobre funções iniciais do Excel e funções com data. E lá nós temos a função texto e como aplicar. Mas vamos fazer aqui. Você vai digitar igual texto. Pressiona a tecla Tab para autocompletar. Muito importante. Você vai clicar na célula que tem a data. Vou clicar aqui na célula que tem a data. Ponto, vírgula. Você vai digitar aspas dupla e vai colocar 4 M's para ele exibir o nome do mês. Essa função texto, com aplicação em data, o que é que ela vai fazer? Ela vai apresentar o nome do mês que corresponde àquela data. Então, já cliquei na data, ponto e vírgula, aspa dupla e 4 M's. Tanto pode ser maiúsculo como pode ser minúsculo. A função ela não vai diferenciar e o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai ser o nome do mês em minúsculo. Teclar Enter, observe que, só coloquei 3 M's, então são 4. Se eu colocar 3, ele vai abreviar o nome do mês. Então 4 M's, tem aqui 4 M's, e ele colocou o nome de janeiro, tá bom? Só que eu quero colocar janeiro em maiúsculo, então eu vou abrir aqui com 2 cliques, vou clicar aqui depois do igual, e vou colocar a função maiúscula, acento agudo no U. Já apareceu ali embaixo maiúscula, pressiono o Tab para ele autocompletar. Posso teclar Enter, eu só vou fazer isso na função, teclo Enter. Ele vai perguntar se você quer preencher, né? Encontramos o erro que faltou o outro parêntese que fecha a função. Eu vou clicar em sim para aceitar essa correção. Feito isso, ele colocou em maiúsculo. Bom, para preencher automaticamente até a última linha, que aqui no nosso Excel, a última linha aqui nessa tabela é na linha 3063. Pronto. Só que vamos lá para cima, Ctrl seta para cima para me deslocar. E aqui na tabela aqui superior, eu vou dar 2 cliques aqui na alça de preenchimento. Esse botãozinho aqui no canto, tá? Lembra dele? Clicou na alça de preenchimento, pronto. Clicou na alça de preenchimento 2 vezes. Ele vai preencher até o final da planilha. Vai preencher totalmente até o final da planilha, onde tiver células vazias. Então, preencheu aqui, voltar aqui para o meu zoom. Estou com a minha tabela. Essa tabela aqui é uma tabela simulada de vendas, tá? Então eu tenho aqui uma tabela de venda de carros por mês, por ano, por vendedor, por estado, né? Por produto. E eu vou construir uma tabela dinâmica para poder organizar essas informações. Ter essas informações de maneira mais prática, organizada, visível, para que eu possa fazer minha análise de informações e dados dessa planilha. Como construir uma tabela dinâmica? Bom, primeiramente, eu sugiro que você verifique se do lado da tabela não há uma linha vazia, por exemplo, aqui em cima. Minha planilha começa na linha 1, beleza. Mas se por acaso ela tivesse uma linha vazia aqui em cima, e tivessem textos aqui em cima, algum caractere, alguma informação, algo assim, se eu for inserir a tabela dinâmica, pode gerar erro. Por quê? Porque a tabela dinâmica vai entender que esta informação faz parte dessa tabela. E onde deveriam ser as legendas, não vão ser legendas, elas vão ficar aqui em cima, então vai dar um erro, a tabela dinâmica não vai entender o que é para fazer. Então, para evitar esse tipo de problema, evite deixar linhas vazias acima. Se deixar, pode deixar mais de uma, mas evite ter textos e informações. Qualquer dado é vinculado à tabela para evitar esse erro.
E também se houver colunas vazias aqui do lado também, não tem nenhuma informação, deixe vazia para evitar possíveis erros na hora de construir uma tabela dinâmica. Tá bom? Ok. Bom, para construir a tabela dinâmica, primeiramente basta clicar dentro da tabela. Não precisa nem selecionar com Ctrl T, por exemplo. Não precisa selecionar a tabela. Só clicar dentro da tabela dinâmica, ela já seleciona tudo, tá? Tem diversas formas de selecionar. Eu posso clicar, Ctrl Shift barra de espaço, para selecionar, ou clicar e Ctrl T para selecionar a tabela. Ela vai selecionar toda a tabela de dados. Todo o intervalo preenchido da tabela será selecionado. Mas não preciso fazer isso. Só clicando dentro, o Excel já entende que é dessa estrutura que será inserida essa tabela dinâmica. Então vamos inserir a tabela dinâmica. Você vai aqui na guia Inserir, em cima da guia Inserir. Aqui nós temos a ferramenta tabela dinâmica, que já está aqui em cima direto, mas eu posso clicar aqui e clicar aqui novamente. Ou então aqui em cima já vai direto para a tabela dinâmica. Só clicar. Abriu essa caixinha, não preciso fazer nenhuma alteração aqui nesse intervalo, tá? Eu vou construir a tabela dinâmica numa nova planilha e vou clicar aqui em OK. Clicou OK, ele vai inserir, observe, ele inseriu aqui uma planilha nova, ó, planilha 2, tá? Mas observe que tem essa estrutura, do lado esquerdo tem esta área visual aqui, ó, você pode observar, do lado direito nós temos a área dos campos. Temos essas 4 áreas que serão importantes para construir nossa tabela dinâmica. Tá? Ela será construída nesse espaço aqui do lado esquerdo. Onde tem essa figurinha, como você pode observar aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó, tabela dinâmica. Então ela vai ser inserida aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, e para inserir a tabela dinâmica, eu tenho que vir aqui para o lado direito. Observe que aqui eu tenho os campos da minha tabela. Aquela tabela de venda aqui, ó. Né, com todas essas informações, data, mês, vendedores, código, quantidade, vendida, total, e por aí vai. Então, todos os campos que estão lá estão aparecendo aqui. E aqui embaixo eu tenho 4 áreas. Eu tenho filtro, tenho coluna, tenho linha e tenho aqui valores. Bom, filtro. Filtros são aquelas informações que vão ser importantes para organizar as informações que eu quero exibir na minha tabela. Por exemplo, eu tenho aquela tabela de vendas que tem ali uns 5, 6 meses, acho que uns 5 anos, né? Meses não, 5 anos. E eu quero aplicar um filtro para exibir apenas as vendas de 2020. Então ele vai mostrar apenas o que foi vendido em 2020 de carro. Ou então eu quero que ele exiba as vendas do estado do Ceará. Então essas informações como o ano, o nome do mês, o estado, são informações para ser aplicado num filtro. Onde nessa tabela serão exibidos os valores e as vendas desses valores, quantidade e preço, tá bom? Então, para inserir o filtro, como é que eu vou proceder? Você vem aqui em cima, ó. Vamos lá, o primeiro elemento é o ano. Clicou aqui no ano, eu vou arrastar e vou soltar aqui em cima do filtro. Observe que já apareceu aqui em cima a opção, ó, ano, na minha tabela dinâmica. Vamos para o segundo filtro. Eu quero exibir o nome do mês, então vou clicar aqui no nome do mês, arrasto. Observe que nós temos esses quadradinhos aqui, ó. Se eu clicar no quadradinho, pode ser que ele não coloque o campo na área específica, tá? Se é linha ou coluna, o valor, então é importante que você clicar e arrastar. Eu acho mais prático assim. Tá bom? Aqui eu tenho linha e coluna. Linha e coluna é como a tabela vai ser distribuída, como as informações irão ser organizadas na tabela. Se ela será em linha, uma abaixo da outra, ou se ela será exibida em coluna, uma do lado da outra. Vamos fazer um teste. Então, nessa minha tabela dinâmica, eu vou diminuir aqui o zoom para ter uma visão geral. Nessa minha tabela dinâmica, eu quero trazer aqui para coluna os produtos. Então, eu vou clicar aqui em produto e vou arrastar e soltar aqui em cima da coluna, dentro do campo coluna. Observe que ele já montou aqui a tabela dinâmica aqui em cima. Só que se você observar, ela está muito horizontalizada, ó. Vou arrastar aqui a barra de rolagem, ó. Então ela ficou muito horizontal. Vamos ver se ela vai ficar legal assim. Bom, e a próxima informação que eu vou montar aqui na minha tabela dinâmica serão os valores, que é o total. Não confundir com o valor, que é o valor unitário, mas o total, porque é a quantidade total que foi vendida. Então vou arrastar o total e valores. Aqui em valores, eu sempre vou colocar aquelas informações que são numerais.
Tanto podem ser quantitativos, como podem ser valores, moeda, tá bom? Observe isso aí. Em valores, vou colocar o quantitativo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou então valores, 10 mil, 50 mil, 100 mil, o que for. Os campos que correspondem a essas informações. Bom, então eu coloquei aqui o produto em coluna. Vamos ver aqui como é que se dispõe a tabela. Observe que ela ficou muito horizontal. Não está bem adequada para ser exibida e apresentada para trazer algum tipo de informação mais coesa e organizada. Então vamos pegar o seguinte, vamos fazer uma mudança aqui na nossa tabela dinâmica. Olha como é legal a tabela dinâmica e o porquê esse nome dela. Eu vou clicar aqui no produto e vou apenas arrastar e jogar aqui no campo da linha. E veja que minha tabela já mudou a forma de visual, já mudou a sua estrutura organizacional. Já é possível você ter uma visão melhor das informações e conteúdos apresentados. Então a gente pode perceber por que este nome de dinâmica. Porque facilmente eu posso mudar a estrutura visual da tabela, só clicando nos elementos aqui da estrutura e arrastando, arrastou, mudou. E se eu quiser mudar a informação apresentada, por exemplo, está mostrando aqui uma tabela com produto e valores. Se em vez dos produtos eu quiser colocar outro tipo de informação, por exemplo, não quero produtos, então eu clico e arrasto aqui para a esquerda, para remover o campo. Vou aqui em cima e quero colocar agora estado. Vou pegar o estado e arrastar para cá, para a linha. Pronto, mudei a tabela dinâmica. Ela está exibindo a informação por estado. Viu como é interessante? Então, eu vou aqui, vou tirar estado, clique e arrasto para a esquerda. Vou pegar aqui o produto, jogo para cá de novo. E tenho informação. Se eu quiser, além da quantidade dos valores, eu quiser colocar também quantidade. É só pegar aqui na quantidade, ó. Arrasta e solta aqui dentro do espaço de valores. Veja que agora tem quantidade. Ah, professor, aconteceu de eu colocar os valores e eles estavam em moeda. Mas valor não é quantitativo, não são números. Então você vai aqui em cima na página inicial. Você vai aqui na opção aqui de formatação. E vai em geral para ele ficar com um padrão de números quantitativos. Ah, mas eu queria que tivesse aquela formatação com um pontinho, né? Então o que você faz? Você vem aqui na opção de milhar, clica nessa opção, ela vai ficar no padrão com os pontinhos, ó. O diferencial de números milhares, né? E você zera as casas decimais aqui na página inicial, ó. Vai zerar as casas decimais, ó. Zera as casas uma vez, duas vezes, pronto. Ficou os quantitativos, né? Já que eles não são frações, não são decimais, são números inteiros, então 1062. Ficou com o número padrão de milhar, tá bom? Então esta é uma forma de você fazer a formatação. Ah, mas eu não quero mais o quantitativo, eu quero somente o valor. Então você vem aqui, ó, clica aqui no quantidade, arrasta para fora e ele vai ser removido. Perceberei a diferença? Ok. Professor, mas eu queria colocar porcentagem. E como eu colocar porcentagem, eu quero saber a representação em percentual desses valores. Eles representam quanto por cento de toda a venda. É bem simples fazer essa construção. Vamos aqui na nossa área de modelagem da tabela dinâmica, tá bom? Aqui não tem valores? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui os valores novamente, que é o total. Vou arrastar e botar duas vezes. Olha o que tem agora dois valores. Repetiu as mesmas informações, ó, mesma quantidade. Tá? As mesmas informações, está repetida. Só que eu quero transformar isso aqui em porcentagem. Então aqui na minha tabela dinâmica, eu vou clicar nesse segundo total. Vou clicar nele. Vou aqui, ó, configurações do campo de valor. Vou clicar aqui. Apareceu essa janelinha, tá bom? Como eu quero mostrar os valores, então vou clicar nessa aba, mostrar valores como, e aqui eu vou colocar a informação que eu quero, o percentual do total geral. Repetindo, ó, aqui tem resumo valores, né? E aqui mostrar valores como, então vou clicar aqui e aqui vou alterar a opção para percentual do total geral. Ao fazer isso e clicar OK, observe, ó, ele já mudou aqui o percentual. Ó. Então a venda aqui do Chevrolet Onix
representa 8,7% de todas as vendas, tá bom? O mais vendido foi o Toyota Corolla, 18,04%, né? E nós temos aqui 7%, 7,6%, 7,47% e por aí vai. Então viram como você pode transformar valores em porcentagem na sua tabela dinâmica. Outras coisas que podemos fazer aqui na nossa tabela dinâmica é os filtros que nós colocamos aqui, ó. Vou clicar aqui no filtro e eu quero exibir apenas as vendas de 2020. Vou clicar aqui para selecionar vários, né? Tá aqui 2020 e vou clicar aqui em OK. Olha só, ele está filtrando a minha venda, mostrando apenas os valores do ano de 2020. Eu posso ser mais específico, eu posso colocar aqui para ele mostrar apenas as vendas de, por exemplo, março. Ok. Então, as vendas de março de 2020, como é que foram? Então, ele está mostrando aqui apenas as vendas de março de 2020. Não é bacana? A tabela dinâmica tem por objetivo apresentar de maneira mais concisa, né, mais exata, mais simplificada, uma estrutura complexa, uma tabela mais completa, uma tabela bem extensa de dados e informações, para que você possa ter uma visão geral dessas informações e a partir daí você extrair informações para a tomada de decisões dentro da empresa, dentro da área comercial, da área financeira, utilizando a sua planilha do Excel. Então vou diminuir aqui o zoom. Então nossa tabela dinâmica ela já está montada. Vamos ver mais algumas características aqui na tabela dinâmica. Esta área aqui na lateral, esse painel chamado campo de tabela dinâmica, às vezes você pode fechar isso aqui, ó. E também é até bom para você fechar e deixar ter mais espaço na sua tabela para você trabalhar, ter mais espaço visual para trabalhar, né? Ter mais campo, né? Porque aqui você pode construir gráficos, né? Vamos ter as segmentações de dados que vão ser colocados e tudo mais. Bom, mas acontece o seguinte, fechou, e agora? Como é que eu faço para exibir novamente? Você pode clicar aqui dentro da sua tabela dinâmica, botão direito do mouse, você vai clicar aqui na opção mostrar a lista de campos. Mostrar a lista de campos, clicou. O que aconteceu, professor? Voltou. Vou fechar aqui novamente, vou diminuir o zoom para ter uma visão geral. Botão direito, mostrar a lista de campos, voltou aqui a lista de campos, ok? Não sei se vocês estão observando, mas a coluna ela está sempre mudando, ó. Ela reajusta de acordo com as informações que eu estou aplicando. E aqui embaixo, observe que quando eu diminuo a largura da coluna, se eu clicar aqui na junção entre uma coluna e outra e arrastar diminuir, o que estiver dentro da célula, se não couber na área visual, vão aparecer esses caracteres truncados, né? Esse símbolo do Sharp, ou cerquilha, jogo da velho, hashtag, tem vários nomes aplicados para esse símbolo, né? Então fica assim como se tivesse truncado, né? Então você vai ter que reajustar aqui a coluna. Mas aí o que acontece? Cada vez que você fizer uma mudança aqui, vamos ver aqui, abril, ok. Não truncou agora, né? Mas vamos ver, voltar aqui para janeiro. Ok. Vamos ver aqui agora geral. Deixa eu botar aqui tudo aqui, né? Tudo. Vamos ver se vai truncar. Não truncou. Vamos voltar aqui para não tudo, mas 2020. E deixa eu ver aqui. Janeiro, fevereiro. Ok. Vocês estão observando que as colunas estão mudando, hora ou outra, elas estão mudando de largura. Então, para evitar de repente você fazer uma configuração e ela ficar sempre truncando os valores, você vai reajustando a coluna, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você faz apenas o seguinte, ó, você pode clicar em qualquer espaço dentro da sua tabela dinâmica com o botão direito do mouse. Aqui nós temos opções de tabela dinâmica. Nessas opções, observe que nós temos esse campo aqui, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Você vai desmarcar essa opção. Desmarcou, não vai fazer mais esse aumenta e diminui de largura de coluna.
Então você vai clicar OK. OK. Vamos voltar aqui, visualização. Posso deixar a largura mais fixa, que ele não vai ficar fechando nem diminuindo. Então, toda vez que eu fizer algum tipo de aplicação aqui, ele vai apenas aumentar na vertical, né? E alterando os valores. Se eu limpar aqui, limpar tudo, julho, OK. Vai só aumentando, diminuindo a altura, né? De acordo com as informações que estão vendidas, foram vendidas realmente naquele mês, tá bom? Outra informação sobre a tabela dinâmica é, quando eu clico na tabela dinâmica, aqui em cima aparece especificamente uma guia para trabalhar a formatação da tabela dinâmica. Vou clicar aqui, ó. Cliquei nela. Aqui nós temos diversas operações para trabalhar com a tabela dinâmica. Aqui nós temos, por exemplo, a segmentação de dados, que é uma próxima aula que vamos ter. Aqui nós temos a opção para atualizar as informações da tabela dinâmica. Vamos fazer isso aqui agora. Como por exemplo, ó, vamos observar aqui o seguinte, ó, de repente eu precisei fazer uma alteração lá na minha tabela principal e mudei esse rótulo aqui, ó, aqui tem total. Aí lá na minha tabela de vendas, vou lá na tabela de vendas e aqui está total, só que eu mudei aqui, ó, faturamento. Mudei para faturamento, teclo Enter. Eu vou lá na minha tabela aqui, ó, não mudou para faturamento, está total ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na tabela dinâmica, vou na minha guia, analisar ou análise da tabela dinâmica, venho aqui e vou clicar em atualizar tudo. Ao fazer isso, todas as informações que foram mudadas lá principal serão atualizadas aqui. Tudo. Só saiu os valores. Por quê? Porque como eu mudei o nome, eu saio aqui do campo valores. Venho aqui novamente, pego faturamento e arrasto para valores. Ó, atualizou, faturamento. Para mudar o nome aqui das legendas, você pode alterar manualmente, mas uma observação, eu vou colocar aqui o mesmo nome do rótulo que tem lá, vamos ver se ele vai aceitar. Ó, ele não aceita. Por quê? Porque esse nome aqui já é o mesmo nome do campo que temos na tabela, tá? Mas eu posso colocar aqui, ó, acrescentar total faturamento. Alterei, vou aumentar um pouquinho a largura para caber melhor toda a informação. Aqui rótulo de linha, vou botar aqui nome, produtos e teclo Enter. Mudei aqui a tabela, ok? No total, vou salvar minha planilha, é sempre importante vocês salvando, né? Você pode usar o atalho Ctrl B para ir salvando aqui o seu material. Pessoal, nossa aula já está aqui com quase 30 minutos. Então aí, não esquece de você dar um joinha aqui na aula do professor, se essa aula foi importante para você montar essa tabela dinâmica. Então, tem várias planilhas para vocês baixarem e praticarem a construção de tabelas dinâmicas desse material, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Não esquece, comenta aí, compartilhe com seu grupo de estudo. Fique com Deus. Até nossa próxima aula e fui!